Acho que na verdade eu tenho que colocar elementos do debate, na real. Não, você não dá fala das duas, né? E eu acho assim que toda hora, tipo assim, essa questão da reforma da Previdência, ou essa questão enfim, né, do que aconteceu com o mandato de vocês, né, da decisão que vocês tiveram que fazer, todas essas questões que fizeram o pessoal surgir apontam para esse caminho da radicalização da democracia, né? Tipo assim, de a quem pertence realmente o mandato e a questão do que é representatividade mesmo e com quem tem que, tipo assim, o que deve ser conseguido, diálogo e tal. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente fazer a discussão e pensar o formato da nossa discussão, né, da reforma da Previdência ano que vem, entendeu? Porque, por exemplo, na chapa do DCE que a gente participou, isso foi um elemento muito importante. Na verdade, esse é um elemento muito caro a nós aqui do pessoal de Belo Horizonte, essa questão da democracia, de tentar se organizar da forma mais democrática possível. Então, todos os momentos que a gente constrói as nossas intervenções, as nossas chapas, etc., a gente participa, a gente tenta fazer com que isso seja o mais horizontal, o mais amplo possível, né? Então, acho que um pouco por aí também é tentar questionar os limites da representatividade parlamentar, da democracia burguesa, etc., né? Eu acho que, bom, esse é o principal elemento. Acho que a Siriza, não sabia que era feminino, a Siriza deve ter muito a dizer sobre isso também lá na Grécia, a forma como eles construíram o partido lá. Acho que outros pontos para trazer mesmo é que, na verdade, para a gente, por exemplo, o fato você disse que tipo assim, a eleição municipal é difícil, mas o fato dela ter sido municipal e a gente está discutindo o poder local e assim, são implicações reais na vida de todo mundo, são coisas muito mais palpáveis do que o poder estadual ou federal. Isso ajudou muita gente também nessa conciliação dessa nossa proposta de democracia mesmo, de direito à cidade e tudo mais. O problema, né, a grande questão é exatamente essa, que tipo, muitos dos elementos são... Tipo, muitas das coisas que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar a nível mundial e a nível nacional, isso fica muito difícil. Por exemplo, só colocar mais um elemento mesmo, essa questão que você disse da distribuição de renda, isso é muito importante que fique claro para todo mundo, para todas as pessoas, de como que isso é um discurso falso, né, do governo, de falar que é uma distribuição de renda, porque na verdade é exatamente a renda do trabalho, mas ela, ao mesmo tempo que se redistribui, se concentra novamente por causa da estrutura tributária, entendeu? Que é um dos pontos programáticos essenciais do capitalismo. Bom, é isso. Alguém mais? Fala aí. Fidelis. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luciano. E a Universidade Maria. Está aqui. E quero falar, na verdade, uma pergunta, eu tenho uma colocação para fazer que eu acho muito importante e, inclusive, é uma coisa que eu pensei muito quando fui filiado, até escrevi um pouco sobre isso quando me apresentei para criar 3 anos atrás no meu governo. É o seguinte, eu tenho uma experiência antes de criar os partidos e na época de secundarista, eu atuei muito no movimento estudantil, grêmios e tal, para fiscal, estudava. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu conheci os DPS, os PAs, eu me passei completamente do movimento estudantil, porque eu via práticas políticas que eu não concordava, não concordo ainda, as censuras de partidos de esquerda, né, de esquerda mesmo, e com atitudes que, para mim, assim, não valeu a pena participar, então eu me afastei do problema. Desde que eu formei em publicidade e propaganda, trabalhar em algumas empresas, assim, e me afastei da política mesmo. Né? Estava com um pouco aquela perspectiva que eu acho que grande parte da população tem, e hoje nós assistimos a eleição de Belo Horizonte, 250 mil pessoas votaram em branco no prefeito, né? Então, mais de 15%, quase 20% do eleitorado, absurdo.
E essa coisa que partido é tudo igual. Partido é tudo igual, partido que faz a mesma coisa, não me interessa. Nessa eu fui trabalhado em algumas campanhas políticas, como do Estado contra a Prata, campanhas de prefeituras em Ouro Preto, Mariana, que é o interior de Minas, campanhas para deputado, foi em 2004, 2006, 2008, e conheci os bastidores de PMDB, PT, PSDB, PDT, esses partidos todos aqui em Belo Horizonte. Conheço um pouco dos seus quadros, das suas maneiras de agir, de como se estruturam, de como se financiam, onde estão suas bases. E aí depois de conhecer isso tudo, eu falei assim, deve ter alguma coisa diferente, deve ter algum partido, alguma proposta que possa fazer isso diferente. E a partir daí, foi em meados de 2008, depois da campanha de 2008, a partir de 2009, eu começo a pesquisar os partidos de esquerda em Belo Horizonte. E aí depois, a partir do movimento para a Terra, a Praia da Estação, eu comecei a conhecer alguns militantes do pessoal, e foi o que eu fiz, me fez chegar até aqui e a me criar. E eu acredito que esse partido não é igual aos outros. Inclusive não é igual aos outros de esquerda. Porque eu escolhi me criar ao pessoal, porque eu encontrei uma estrutura horizontal, aberta, com diálogo franco, muito transparente. Então, são qualidades que eu valorizo muito, sabe? Eu admiro muito, comento isso direto com o pessoal, da receptividade, como eu fui recebido, como a interação aqui é tranquila, é uma coisa muito diferente de outros formatos, nesse partido que eu consegui. Então, eu acho isso muito importante. E o meu desejo de criar, de participar, é inclusive para manter essas posturas e mais, para fortalecer essa outra política, que é sair fora dos padrões, das formas como esses partidos andam fazendo por aí. Né? Uma das experiências que eu acho mais bacana nessa campanha mesmo, eu acho que a gente deve começar a pensar coisas do tipo, muitas vezes mesmo produzir um material, de mandar para uma gráfica, de mandar para uma empresa fazer, a gente mesmo fazer, ir da rua, pintar faixa, pintar cartaz, chamar a população para fazer isso, mostrar para a população quem somos. Né? Eu acho, inclusive, que é uma coisa importante também conhecer como essa dinâmica é diferente. Para que as pessoas entendam que realmente isso não é um partido igual aos outros e não compactua com as práticas que esses outros partidos fazem, né, na política, transformando a política em balcão de negócios, numa questão de interesses mais pessoais, ideológicos, interesses mais mercantis, né, do que sociais. Então eu acho que a gente precisa cada vez reforçar mais isso e embarcar essa identidade do pessoal mesmo. Porque toda vez que tem qualquer desvio, o ataque, o aceno disso, a provocação que se recebe sobre isso é muito forte, né, muito pesada. Então acho que a nossa luta também é nesse sentido, marcar o nosso território e não aceitar de dobrar para ajudar também. Aí, Everton. Gente, bom, primeiro, eu queria falar para vocês uma coisa que a gente não foi lembrado pelas outras falas, que é a gente lembrar em que marco a gente construiu a campanha eleitoral. Lá fora, internacionalmente, havia uma luta, continua havendo uma luta pela educação gratuita, pública e de qualidade no Chile. Continuam os indignados espanhóis protestando na Espanha. Continua a luta na Síria pelo poder na Revolução Síria. E que agora, recentemente, jovens palestinos, militantes do Estado palestino, lutam por uma Palestina livre contra o Estado sionista de Israel. E trazer um pouco para o marco brasileiro é lembrar que no momento que a gente construiu essa campanha eleitoral, havia estourado, o julgamento do mensalão começava, se iniciava a discussão sobre o que foi o mensalão e onde ele iria dar. E começou também uma discussão interna do partido de que perfil de campanha nós vamos colocar na rua, que tipo de campanha nós aprovamos para o pessoal. Quero lembrar também, foi pouco falado, os exemplos negativos de campanha que nós tivemos. Em Amapá, no Macapá, nós fechamos com a direita pragmática, democratas, PSDB. Em Belém, o Lula discursou em um dos vídeos da campanha. Existe um setor do pessoal, que hoje é a maioria na direção nacional, que propõe esse lado estratégico e político. E nós temos que ter a consciência de que o Congresso vem aí no ano que vem. E esse Congresso já começou. O pessoal já é um partido em disputa. O pessoal já está claramente em disputa. Aqueles que defendem as obrigações feitas em Belém ou no Amapá estão claramente levando o pessoal para a direita.
Nós queremos fazer o debate, queremos demonstrar que o PSOL não vai ser um partido domesticado como aconteceu com o PT. O PT se vendeu à burguesia. E hoje temos que ter claramente qual é a figura do PT no Brasil. O PT é o partido que ataca as greves, que corta ponto de trabalhador, e é o partido que criminaliza a luta, é o partido do mensalão, e é o partido que paga 45% do orçamento da União para banqueiros, para encher o bolso de banqueiros. É preciso a gente ter claro, dizer que o PT não é mais um partido de esquerda, há muito tempo. Também dizer o seguinte, que a gente fez uma campanha em Belo Horizonte, num perfil militante, e destacar a campanha do Rio. Foi uma campanha que abrangeu, que teve 28% mais ou menos de votação, e foi uma campanha militante. Não teve dinheiro de empresa, e aí é para dizer mais uma vez também, que nós do CST não defendemos qualquer tipo de dinheiro de iniciativa privada em campanha do PSOL. Nós somos completamente contra qualquer entrada de dinheiro de iniciativa privada na campanha eleitoral ou em que quer que seja do PSOL. É preciso debater os rumos do partido, também dizer que a CST foi nacionalmente defendeu a expulsão do senador Randolfo e de Clécio, que ganhou a prefeitura no Macapá. É preciso dizer que nós estamos dando frente nessa batalha, é preciso dizer que eles não compactuam com o partido e mais ainda, dizer que eles são reincidentes, porque na eleição passada eles também apoiaram o PTB, que está proibido de coligações, segundo a última resolução do Congresso. Mais do que opção partidária que eles tiveram, eles descumpriram uma resolução do Congresso Nacional Legítimo. Vanil. Eu anotei alguns pontos das falas, né, da Consola, da Luciana, e é tudo que a gente está presenciando, que a gente tem acompanhado os debates do nosso partido, logo após, né, o primeiro turno das eleições, a gente vem acompanhando essas discussões, a gente presenciou a campanha vitoriosa do Marcelo Freixo, a gente presenciou a campanha vitoriosa da Maria aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos companheiros aqui, Betim, o Peixoto teve 4 mil votos. Né? Dentro do colégio eleitoral de Betim, isso é de uma marca muito importante. Esses votos não puderam ser computados porque teve um problema no registro de candidatura. Eu estou falando desses outros pontos porque a gente também tem escutado muito, né, Rio de Janeiro, Macapá e Belém. E, na verdade, o pessoal ele, mostrou que ele é alternativa para a reconstrução da esquerda. Mostrou isso no país todo, de 25 para 49 vereadores, 2 prefeitos, apesar de um. Bom, e os problemas e o importante é que em todos esses lugares a discussão foi programada. Em Betim, em Contagem, aqui em Belo Horizonte, discutia-se os problemas das cidades e as propostas de soluções. Né? E aí a gente chega em 2 pontos. Um ponto a Luciana falou aqui, anulação da reforma da Previdência. O outro ponto que eu quero trazer para o debate é o financiamento público de campanha. Nós perdemos a discussão perdemos a perspectiva de discutir esse ponto para discutir as campanhas, as coligações espúrias. A gente não deve discutir as coligações espúrias, a gente deve discutir o financiamento público, um financiamento igual para os partidos, indiferente do tamanho da base parlamentar. A gente tem que discutir isso. É essa discussão que o pessoal tem que trazer para a política nacional, a política que é a ciência de relação entre pessoas. É isso que a gente tem que trazer. E outra coisa, como um bom professor que eu acho que sou, 10% do PIB para a educação já, não pode ser para 2020, para 2022, para 2000 não sei quanto. É já, é agora. As escolas estão desmanchando, começa a chover, a gente viu aí Alfena, a escola foi destelhada, a quadra caiu, alunos foram acidentados, a gente está vendo isso que está acontecendo, acontece todo ano, época de chuva,
a gente vê isso. Além dos problemas que a chuva traz, né, o nosso prefeito reeleito falou que ele não é babá de cidadão, não. Mas agora nós temos, eu acho que são outros pontos, né, saúde, todos eles são caros para nós, mas a gente tem que, para esse ano, o congresso do pessoal, pautar essa questão, esses 3 pontos. E aí, só para encerrar, tem uma coisa, as pessoas falam, vocês são loucos, você acha que vocês vão conseguir mudar uma lei que está aprovada há 10 anos? Olha, não sei se a gente vai conseguir, mas se uma lei é injusta, é burguesa e é injusta, é nosso dever se indignar e se rebelar contra ela. Desobediência civil. Jackson. Ô, gente, eu queria fazer uma fala aqui, pegando um pouco a reflexão que eu tive quando a Luciana estava falando, que o Grande chegou a falar, né? E o fato de ter muita gente aqui hoje que está vindo conhecer o partido, uma galera que, todas as pessoas aqui que se apresentaram com tudo daquele jeito, teve esse contato com o pessoal, pelo trabalho do pessoal, não é daquele jeito, que é uma galera que está chegando, né? Está conhecendo o partido. Né? Porque hoje, todos os problemas que nós enfrentamos no pessoal, foi citada aqui a questão das alianças em Macapá, né, em Belém, né, problemas que, do ponto de vista institucional do partido, não deveriam ter acontecido, porque foram coisas que aconteceram, inclusive indo contra, né, resoluções do Diretório Nacional. Né. Então, resoluções que nós tiramos, inclusive, no último congresso, né, onde rezava que, num caso de haver, né, alianças para além do arco de esquerda, esse arco tradicional, né, seria avaliado caso a caso pela direção nacional. Nós da CST achávamos que isso era recuado, né, que não deveria nem permitir essa possibilidade, mas nem essa resolução que foi votada foi seguida, foi respeitada. Porque tem um problema aqui, muitos colocaram esse elemento, eu acho que tem a ver com a fala do Fidelis, né? Porque você vê que nesses problemas que nós temos, basicamente há um atropelo do processo democrático dentro do partido. Há um atropelo de instância. A instância existe, o partido se reúne democraticamente, vota as suas propostas para serem implementadas, e algumas figuras políticas, como o senhor Randolph, passam a ter mais importância do que a voz da base do partido. Então, eu estou direcionando essa fala para quem está chegando, não só a juventude no sentido de faixa etária e tal, mas jovens de partido, são vocês que estão chegando que têm que se empoderar do poder dentro do partido. Vocês é que têm que ter o acesso direto, né, à política dentro do partido. Eu digo isso porque vai vir um período aí muito difícil para a gente conseguir segurar o pessoal, como esse partido da esquerda, da alternativa de esquerda, e o partido de esquerda, inclusive, é diferente dos outros, como o Fidel está colocando. Porque dentro do partido, várias pessoas se organizam em correntes, tendências, né, que nos congressos defendem uma ou outra posição. Mas o que está garantido é a instância democrática. O que está garantido é o que ele sentiu na reunião do pessoal da Horizonte, todos têm o mesmo direito de voz, o mesmo direito de voto, todo mundo propõe, todo mundo pode ser contra. Isso tem que ser garantido. Então, eu gostaria de chamar quem está chegando, não sei se eu tenho funcionado para fazer isso, mas eu gostaria de chamar a reflexão de como é importante a gente entender que nós que estamos chegando, vocês que estão chegando no partido, têm que ter essa noção que não precisa esperar alguém dizer que vocês podem isso ou podem aquilo. O pessoal, você já tem responsabilidade. Você já tem condições de se colocar enquanto um defensor do partido. Porque, obviamente, quem está entrando no partido aqui em Belo Horizonte está comprometido
está comprometido com um tipo de visão diferente da sociedade, uma construção diferente, uma concepção de transformação. Então, eu queria, só para fechar aqui, né, parabenizar assim, a galera que está vindo conhecer o partido. Eu acho que vai ser muito interessante, a gente precisa dessa atuação cada vez mais direta possível, nas instâncias, no dia a dia, nas lutas, nas ruas, e vamos juntos. Carlinhos. Comentário. A gente continuar o debate. Eu acho que eu vou levantar duas questões que eu acho assim, importantes do ponto de vista do partido. Né? Nós, inclusive, eu acho que o resultado eleitoral no Brasil do PSOL abre, de fato, uma perspectiva do partido se consolidar enquanto partido de esquerda, um partido revolucionário, um partido baseado no seu programa, concretizando o seu programa, mas, por outro lado, também tem uma outra discussão, e nós já vivemos aqui em Minas Gerais, que a viabilidade eleitoral do PSOL, principalmente que veio à tona, assim, se apresentou agora nessas eleições, vai abrir também uma pressão, né, sobre o partido de uma forma como todo, estou nem citando os casos internos que existem, de periquitos da vida. Né? Nós tivemos aqui o episódio do periquito, dos 7 vereadores eleitos, né? 5 são periquitos que continuaram com as suas políticas de coligações da direita. Né? Tem uma coligação aí que tem 14 partidos, né? Entre eles o PSOL, DEM, PTB. Então, assim, eu acho que esse é um outro caminho. Né? Então, assim, qual é a preocupação que eu acho que devíamos trabalhar nesse momento? A viabilidade eleitoral se transformar também numa viabilidade organizativa. Porque eu acho, essa é uma das coisas, assim, gostaria inclusive que a Luciana comentasse, qual é a nossa ligação de fato com os movimentos sociais? Você pega o caso da UFMG aqui, foi uma campanha belíssima, mas isso significa que nós vamos ter que construir política estudantil, que não vai ser só um belo resultado, né, que nós vamos continuar esse processo. Esse processo exige parar, pensar, reunir, exige uma série de coisas. E quando se trata dos outros movimentos, também é muito semelhante. Nós conseguimos aqui em Belo Horizonte, eu acho assim, avalio assim, se nós demos um grande passo aqui em Belo Horizonte. A partir do momento que nós decidimos, mesmo contra a vontade de alguns que estavam lá, da gente participar desses movimentos. Ainda de forma muito marginal, minoritária, mas vamos participar do movimento da moradia. Nós vamos participar dos fóruns que defendem, né, ou da luta pela Anistia Internacional. Então nós estamos participando desses fóruns, se de forma precária. Isso, eu considero que isso é um processo de construção do pessoal muito importante. Né? Assim, nós teríamos que... E por fim, eu acho que a Maria agora, se fosse candidata após as eleições, ela teria no mínimo o dobro de votos. Porque é impressionante como que a gente está, após a campanha, a gente viu manifestação, mesmo de pessoas que não votaram nela, né? Mas falar assim, como que vocês conseguiram fazer aquela campanha? Qual foi o milagre daquela campanha? Né? Qual foi E assim, para nós que estávamos na campanha, não houve milagre algum. Né? Houve vou dizer, um trilho, um caminho, né? Que foi aquele, você discutir programa, você botar o programa na roda, né? E fazer as coisas com algum nível de coerência do discurso com a prática. Né? Do pensamento com a prática. A palavra, nós fomos na manifestação de homenagem ao Sérgio Miranda, né, que faleceu no dia 26 passado, e a frase é essa, né, como que a palavra acompanha o pensamento. Então, com um pouco do que nós fizemos na campanha aqui de Belo Horizonte. Raidan. Acho que não vou levantar, não, né? Raidan. Só porque você é pequenininho. Overdose de carinho no Raidan, vai.
Gente, eu queria falar assim um pouco sobre a minha experiência no PSOL e tal, e, sei lá, tentar dialogar com as falas um pouco do pessoal aqui, no sentido de falar para as pessoas que estão se aproximando do PSOL hoje, como é que foi a entrada, que algumas das pessoas que estão aqui presentes no PSOL e tal, começou bem pequeno, né? O pessoal em Belo Horizonte, proporcionalmente, no país, é um dos menores, né, de todas as capitais. Eu acho que no começo do ano a gente tinha por volta de 100 filiados, o que é assim, ridículo, né, para uma cidade que é a terceira cidade do país. Então, foi em 2010 quando eu, o André, o Gino, mas a Ellen, mais alguns, Silane e tal, a gente resolveu fundar o núcleo do pessoal no FMG e tal, bem na linha da campanha do Plínio, né, que assim, foi uma campanha fantástica pra gente. A gente ficou muito impressionado de ver a capacidade de diálogo que o Plínio tinha, de apresentar propostas, né, de fazer uma campanha realmente programática, o que diferia muito da linha anterior da campanha da Luiz Helena, que eu tenho certeza que aqui muito pouca gente concorda, porque foi uma campanha denuncista, foi personalista, foi muito, né, tipo, política feita com fígado, e isso a gente tem visto hoje que é muito difícil se aproximar das pessoas na reconstrução da esquerda com base nisso, né, a gente quer proposta, a gente quer travar um diálogo com a realidade da população mesmo, com os problemas cotidianos dela. Então, tipo, a minha questão, eu acho, como muita gente pontuou aqui, é que o pessoal realmente está se aproximando de um período importante, né, da nossa história pequenininha, né, desde 2006. Mas eu acho que se a gente realmente quer reconstruir a esquerda, se a gente quiser se colocar como alternativa, né, como muita gente falou aqui, acho que a gente tem que, mais uma vez, continuar nesse esforço de fazer uma campanha limpa, clara, transparente e programática, né? Assim, eu gostaria, eu sei que você, Luciano, é muito próximo de Heloísa e tal, mas de qualquer forma eu acho que eu queria fazer um apelo e tal para sei lá, não continuar muito nessa onda. Porque é a oportunidade que a gente tem, né? Como muita gente aqui criticou muito o Randolph e tal, o seu nome está sendo bastante debatido dentro do partido, né? Você está se colocando como alternativa para as prévias do pessoal como candidata, né? Então eu acho que para assim, fazer jus ao crescimento do pessoal, essa aproximação toda que a gente está tendo, o movimento estudantil todo que a gente está vendo hoje ganhando espaço, né, e tal, eu acho que a gente não pode cair muito nessa, né? Então, só. China, Rodrigo Crespaldi. Crepaldi. Tá bom. De pé, China, por favor. Beleza. Não, só algumas coisas rapidamente, assim, eu acho que em relação ao pessoal e tal, nesse balanço eleitoral, eu acho que a Luciana abrangeu bastante e tal. E é importante nesse balanço eleitoral também do pessoal, das eleições municipais agora, a gente só saber colocar na balança, né, esse balanço nacional do pessoal, né? Esse balanço nacional do pessoal tem muito mais a ver com a eleição de Belo Horizonte, com a eleição do Rio de Janeiro, com a eleição em Porto Alegre, em Fortaleza, em vários outros lugares do país, do que em Macapá, por exemplo. A eleição do pessoal tem muito mais a ver, de repente, lá com a prefeitura de Taucara, que os secretários de governo são eleitos em assembleias populares. Então, assim, eu acho que esse partido que a gente constrói, né, e nesse debate nacional está aí. E eu acho que é interessante que no próprio Rio de Janeiro, você teve aquele episódio lá de infiltração de um miliciano, lá no pessoal do Rio de Janeiro, que ele foi inclusive candidato a vereador, que depois lá o Eduardo Paes denunciou um trecho no debate na TV. Então, assim, a direita também,
ter esses adversários nossos e também os nossos inimigos nesse campo aí da direita e da esquerda, também ter política para a gente, é também um movimento de reação a esse crescimento, né, dessa esquerda socialista, etc., que não morreu, que está aí, que é o pessoal. E os caras têm política para isso? Vai ter. É igual, por exemplo, Minas Gerais. Partido desorganizado no Estado, o Estado é imenso, é quase um continente inteiro. Então, assim, tem mais de 800 cidades. Está aberto o espaço político, a pessoa pode chegar na cidade X, Y, Z, ligar para você e a figura é ligada ao partido de direita, que você nem sabe, por exemplo, né? Mas para isso cabe nós, né? Principalmente na região metropolitana, aí no Estado, nas grandes cidades, organizar o partido no Estado e bancar esse perfil ideológico do PSOL. O que eu queria colocar mais tem a ver também com a própria fundação do PSOL, em outros momentos até falei, né? O nome Socialismo e Liberdade não é à toa, né? Talvez o socialismo e liberdade ele vem no sentido de a gente quebrar com a dicotomia, né? Que é só quando eu conseguir ser igual, só quando eu conseguir socializar, que eu vou abrir liberdades democráticas, né? Uma dicotomia que foi aí durante várias décadas aí na esquerda, fora e tal. Inclusive esse programa em radicalização da democracia e direito à cidade também é uma tentativa de quebrar essa dicotomia, né? Articular o nosso programa, por exemplo, em BH, a gente também não inventou isso, né? Isso é antigo. Né? Afirmar o direito à moradia, educação, saúde, etc., praticar no dia a dia, descentralizar o poder, isso é desde o começo da história de movimento, de esquerda, internacional, etc., e hoje está acontecendo por fora de partidos, inclusive, muito porque, tirando algumas sessões, por exemplo, na Europa, por exemplo, essa história dos partidos está bem institucionalizado e essas práticas, novas práticas, vêm acontecendo, inclusive aí até uma fala luxemburguista, né? Que na verdade o partido sempre é mais conservador que o movimento. E eu acho que essa prática nossa recente agora no Fórum Lacerda, inclusive até na eleição de DCE, mostrou pra gente que assim, o movimento enriquece o partido. Nesse movimento contrário, que essa esquerda mais caduca tem, de iluminar o movimento. Eu penso, eu tenho a verdade e eu participo do movimento querendo esclarecer as pessoas. Eu não tenho esse pensamento mais dialético, que eu vou participar do movimento, que eu vou aprender com o outro. Eu não construo socialismo, já falei aqui em outros momentos, não construo socialismo se o meu pressuposto inicial da construção do meu partido é desprezar o outro. Então, assim, eu construo o partido comigo, com o outro, com nós todos aqui. Eu acho que, só para terminar mesmo, esse jeito, essa pegada, eu acho que aqui em BH, na campanha da Maria, eu acho que também na eleição de DCE a gente sentiu muito. Eu acho que é essa pegada aí que vai fazer a gente aprender com os movimentos e crescer o partido aqui e somando o debate com o Dedé, a gente tem uma grande responsabilidade local aqui em Belo Horizonte. Érico. Bem, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo de sair desse debate, de responder algumas perguntas. Eu acho que a principal pergunta é quais são os rumos do partido, né? A gente está aí sofrendo uma série de crises internas do partido. Nós temos aí, uma galera de direita tentando puxar o partido de direita, filiando em massa gente de direita, e aí com a dificuldade, quando eles fazem isso, a gente tem uma dificuldade ainda maior de filiar gente de esquerda, porque fala, não, esse partido tá virando a direita e tudo mais, e aí o convite que eu sempre faço com o pessoal, inclusive já fiz com o Fidelis, sabe, há pouco tempo atrás, eu acho que é isso, não. Se nós somos de esquerda, nós temos que entrar no partido, nós temos que disputar esse partido sim. Porque se hoje ele é o partido mais coerente, com o programa mais coerente, com o discurso mais coerente, com as figuras mais coerentes, então nós temos que disputar ele em primeiro lugar, disputar esse partido. Porque ele é importantíssimo para a conjuntura do Brasil, seja a conjuntura política do Brasil, quer demonstrar um partido de esquerda diferente dos outros e diferente dos partidos que se fingem de esquerda. Né? E também falar um pouco também que assim, a conjuntura internacional, o que esse pessoal lá na Europa está passando, né? Essa crise da austeridade, crise do FMI, a gente está sofrendo há muito tempo. A questão é que a gente nunca teve um padrão de vida muito maior. Então a gente está acostumado com a crise da austeridade. O que eles não querem chegar, quando eu fico vendo a crise lá, eles não querem pagar tanto da dívida pública. Eles não querem pagar tanto do FMI. Eles sabem que para pagar isso, eles vão ter que diminuir os gastos sociais. Isso no Brasil sempre aconteceu. A gente já pagou caro o FMI, já internalizou a dívida e hoje a gente paga quase 50% do orçamento federal
Isso tem os custos, afeta diretamente os nossos custos sociais, de educação, saúde e tudo mais. Então, o nosso papel como partido sim, a gente está na mesma conjuntura internacional. A questão é que a gente tem esse papel do partido de trazer as pessoas para perto que já estão sofrendo. A gente está aí no movimento estudantil, a gente sabe que, por exemplo, o orçamento que não vem para a educação, a gente sofre uma série de problemas com bandejão alto e tudo mais. A gente não tem assistência estudantil. Então a gente transformar essa luta e falar assim, não, pessoal, isso é uma conjuntura internacional. E o papel do nosso partido é deixar isso claro e chamar o pessoal para essa luta. Tem que chamar essa luta, não com uma relação de cima para baixo, como o China colocou. É imprescindível que essa população tenha acesso a consciência dessa conjuntura para poder lutar. Né? Então eu acho que assim, esse é um dos papéis do nosso partido. E em segundo lugar, eu acho assim, se a gente tem, como ela colocou, ainda tem gente de esquerda votando no PT, é porque ainda não sabe que tem uma alternativa, ou porque não acredita de fato nessa alternativa. Então, aí também um dos papéis do nosso partido é sempre se colocar como alternativa de esquerda. E aí isso inclui o quê? Nunca entrar com coligações da direita, nunca permitir esse tipo de gente como o Clésio, o Randolfo, fazer esse tipo de discurso, disputar sempre e sempre deixar claro que o partido não é esse. Como a gente é um partido democrático, a gente sempre vai ter esses problemas de gente oportunista querendo entrar no partido e levar o partido para a direita. Isso é normal. Qualquer partido que presume a democracia vai sofrer esse problema. Mas a gente tem que sempre estar muito consciente que toda vez que a gente sofrer esse problema, a gente tem que rejeitar e nunca deixar com que esses caras continuem no partido, porque a nossa disputa principal é a disputa ideológica. Então a gente tem que. A nossa disputa ideológica parte não só do que a gente fala, mas do que a gente faz. Isso tem que acontecer dentro do partido também. Érico. Danilo. Gente, rapidamente, primeiro eu gostaria de complementar a companheira Luciana. Eu entrei no PSOL em 2006 e muito dessa opção de vir construir esse partido, para mim é o partido da esquerda socialista que a gente quer transformar numa alternativa, se deu muito por ela, pelo Babá e pela Luiz Helena, ter tido aquela política coerente de não ter votado contra os trabalhadores, de ter aceitado, não ter aceitado se vender para o Lula e para o Zé Dirceu. Então, parabéns aí para o Luciano aí pela coerência política que teve nessa trajetória. O que eu queria colocar, mais no sentido, algumas pessoas já falaram, né, da situação que a gente vê no movimento, agora nessa experiência que a gente viveu na construção da eleição do DCE da FMG, que realmente existe uma indignação das pessoas, dos estudantes, da juventude principalmente, contra as coisas decididas de cima para baixo. Né? A gente percebe que as pessoas estão cansadas disso. O resultado eleitoral da nossa chapa, com pouca campanha, com pouco dinheiro, ficou em segundo lugar e hoje é a maior força de oposição no DCE da FMG, isso se dá exatamente porque as pessoas estão cansadas da velha política das decisões de cima para baixo, das decisões burocráticas, do dirigente iluminado que fala o que tem que ser feito. Né? As pessoas elas querem as coisas decididas com uma radicalização muito grande da democracia. Isso não é à toa, isso não é simplesmente as pessoas tiraram essa conclusão do nada. Isso daí é um fato a ver com a situação objetiva que a gente vive hoje, no Brasil e no mundo. Se a gente pegar os indignados da Espanha, o exemplo dos indignados da Espanha, que também é assim, que as coisas são decididas com democracia radical, em assembleia democrática, todo mundo tem o mesmo direito de opinião, e isso se deve ao fato de que hoje as velhas direções do movimento de massas, do PT aqui no Brasil, ou os PCs, os velhos partidos social-democratas como o PS na Grécia, os partidos comunistas e stalinistas, as pessoas já não conseguem ver nessas organizações uma referência para a luta política, na luta real do dia a dia, exatamente porque rompeu com isso, não consegue mais dialogar com os trabalhadores, dialogar com a juventude. Eu acho que a grande tarefa do PSOL, e isso eu vivi bem aqui em Belo Horizonte, nessa experiência do DCE, é justamente se postular como essa alternativa. E essa alternativa ela tem que ser de maneira radical, de maneira democrática e com coerência. Nesse sentido, a gente está vivendo uma experiência dentro do PSOL, que o PSOL a gente fala dos problemas, e realmente é muito sério. A gente convida vocês para estar entrando no PSOL, que é justamente para ajudar a gente nessa batalha de trazer o pessoal para o lado dos trabalhadores, para deixar o pessoal ser alternativo, o partido da esquerda socialista,
mas a gente também tem o lado bom da história. A gente tem coisas boas no pessoal, a gente tem os nossos parlamentares que são bons parlamentares na grande maioria, que representam os interesses dos trabalhadores. Tem o Marcelo Freixo. Agora a gente está vivendo uma experiência que o pessoal tem a sua primeira prefeitura, como o China falou, que a gente está o cara, que a gente está tendo essa experiência que a gente constrói no movimento, de ter as coisas decididas democraticamente. Então a gente está levando para essa experiência. A gente está numa cidade, que é Itaucara, que são 25 mil habitantes, e as decisões, já escolhemos secretários por meio de votação para concluir. As decisões vão ser assim: a cada semana a gente vai num bairro discutir com a população, vai cada segmento de trabalhador, com os professores, com os trabalhadores da saúde, com os profissionais de engenharia, e discutir com todos eles a cada dia o que se fazer para a política, o que se fazer da cidade. Porque a opção do pessoal ela tem que ser essa opção, é governar para os trabalhadores, não outra coisa. É governar com o povo, governar com a juventude, governar com os trabalhadores. E a gente faz o convite também, em janeiro vai ter a posse do nosso companheiro Josimar, para concluir de verdade. A gente está vivendo uma batalha muito importante, porque a gente sabe da pressão que a burguesia está exigindo lá, a gente sabe da pressão que vem em cima de não deixar governar, de tentar colocar a população contra, de fazer o máximo. A gente só tem um vereador na cidade, e a gente está organizando um grande evento no dia 1º de janeiro, que é para trazer o máximo de toda a militância do pessoal, para estar lá presente, justamente para mostrar para esses vereadores da burguesia, aliado do Garotinho, do Eduardo Paes, que a população não vai aceitar ser feita de capacho mais uma vez, que agora a população é ela que está no poder. A gente vai governar para os trabalhadores, essa é a opção do pessoal, a gente faz o convite para quem quiser estar conhecendo essa experiência socialista que a gente está construindo em Itaucara. Obrigado. Gente, está inscrito Paulo Ferro, depois o Fernando, e a gente vai encerrar as inscrições, ok? É Paulo Ferro, a gente encerra. Então me inscreve, depois volta. Tô brincando. Só porque é polêmico? Parabenizar a companheira Luciana e os companheiros. Faço a minha palavra do companheiro aí pelo pessoal, pelo rompimento desses companheiros com aquela política, o Luciano Babá, ele tem muitos anos com Babá. Fui do Partido Revolucionário Comunista, do qual seu tio foi, seu pai foi na época, você foi também, não foi? Naquela época no Pará, que eu me dava mais com eles na época. E foi nesse sentido que eu entrei no PSOL. E acho que interessante uma coisa que está sendo discutida. Eu já alertava para isso quando alguns companheiros achavam que isso não vai adiantar nada. O PT assumiu tudo, assumiu, acabou, não tem partido de esquerda. Está aqui, ó. Os estudantes retomam e vão retomar cada vez mais. Ninguém consegue destruir essa semente que foi plantada da esquerda, da defesa do socialismo, por uma sociedade comunista como nós queremos. Né? Ninguém rebate isso. Mas acho fundamental que essa juventude não esqueça de uma coisa. O partido precisa formar quadros. O partido precisa discutir a história do que foram os partidos. O partido não pode negar, hipótese nenhuma, um dos maiores partidos e mais democráticos do mundo, que é o bolchevique. Quem conhece a história do bolchevique precisa saber o que foi. Não é realizando a congresso de 10 em 10 anos. Precisa saber a história. E uma parte da juventude do Brasil foi tolhida disso. Foi tolhida porque simples da esquerda desse país se formou uma burocracia. Em toda a história dos partidos de esquerda, em todos os partidos de esquerda que se levou, foi a direção. Não é à toa que o camarada Trotsky já avisava isso. As massas não erram, não. Que erram são as suas direções. Esse é o problema. Nós não podemos deixar de aprender, discutir e pegar as histórias desses camaradas. Que essa leitura é importante. Que no Brasil foi também podada, foi tolhida. E não houve, classicamente aqui, a tradução que devia ser. As obras completas desses senhores das Argentinas estão todas traduzidas. No Brasil não temos isso. Precisa resgatar isso. Porque senão aquela escola de Frankfurt que fez com essa visão filosófica do mundo tentou transformar isso. E não conseguiu, companheiro. Essa é a realidade. Quem sabe dos partidos de esquerda no Brasil continua inerte. PSTU, PCB, PCdoB continua inerte. Por quê? Será que é problema das massas? Não. Onde é que você já viu um partido de esquerda hoje jogar um jornal para disputar com a direita? Não disputa, porque a direção do burocrata não permite. Porque se ela disputasse um jornal de massa, como 25 a burguesia disputar os que dá, nós tínhamos chamado as massas para a luta, mas tem medo de assumir isso. Esse é o problema do partido. Nós vamos alcançar
enquanto nós discutimos profundamente internamente o partido e não se propõe alternativas para a massa, ela não vem sozinha não. Ela reclama, mas ela precisa que alguém identifique isso para ela. Que ela, coitada, não é privilegiada para ter o seu discurso e não está privilegiada na educação. Senão vai ficar esse espontaneismo barato o tempo todo e todo o tempo o pessoal dizendo que é de esquerda. Com o PSDB fica milhões de anos aí nos sindicatos e está dizendo que está no movimento de massa. Não, nós precisamos, antes de tudo, e já falei isso aqui, o tempo é muito curto, mas acho fundamental que as correntes hoje do PSOL tenham condições suficientes hoje de montar um jornal para, inclusive, disputar suas posições e identificar para as massas quais são os seus problemas, para chamar ela para a luta. Mas nós não fizemos isso até hoje, por quê? Porque nós precisamos ficar só de um discurso ideológico para tentar se garantir essa disputa de poder. Então o PSOL está a terceira alternativa agora, para a gente poder fazer isso. E concordo com o Fidesz, a discussão horizontal, abertamente, discutir o que é aliança, discutir o que é estratégia, discutir o que é tática, discutir o que é Estado. Alguém sabe como é que se formam as Forças Armadas nesse país? Alguém sabe como é que se forma a imprensa desse país? A imprensa taxadora de burguesa que está denunciando o governo Lula. Mentira! O governo Lula hoje banca a imprensa burguesa. O PSDB banca a imprensa burguesa para se garantir. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Nós temos que discutir isso. Se nós não abrirmos uma discussão nesse partido, nesse cunho, nós vamos continuar sendo os mesmos. Mais tarde, vem os transformistas da burocracia e passa para o outro lado. Esse é o problema. Não é o problema das massas, não. E não é o problema daqueles clássicos que fizeram revolução antigamente. Esses eram comprometidos. Esses não tiveram medo. Quem conhece 89 das eleições do PT sabe o que eu estou falando. Porque quem entregou naquela época as eleições de massa, quem foi para a rua, foi esse vagabundo, esse lacaio da burguesia e essa articulação e uma parte majoritária na época do PT, que a massa estava pedindo para fazer isso aí nas eleições. E ele entregou naquele último debate, entregou de cara, sem vergonha, entregou para a burguesia as eleições. Então, para isso, companheiro, finalizando, essa juventude está de parabéns e é preciso cobrar e ter proposta alternativa para as massas. E vamos ao Jornal do PSOL para chamar a atenção desses camaradas que estão aí precisando para ir para a luta, companheiro. Bom, Fernando, depois do Rubens, a gente volta para a mesa. Gente, é assim, eu acho que vou corroborar, eu acho que não vou nem gastar os 3 minutos, mas eu acho que vou corroborar um pouco com o que o Fidesz falou e vários apresentaram aqui depois. Foi como foi minha entrada mesmo no partido, assim, por essa questão horizontal do partido, assim, que para mim se demonstrou, eu já tive tentado aproximar de outros partidos, meu pai já foi militante do PT, já tinha tentado me aproximar e não me identificava com a estrutura, e acabei me engajando no movimento estudantil, na verdade da minha faculdade, que não é partidarizado, não tem uma estrutura, pessoas que acabam impondo as suas ideias em cima dele e ele ocorre através de um movimento horizontal de pessoas que estão interessadas em construir uma melhoria da educação e etc. E dali eu parti para o movimento estudantil dos estudantes de arquitetura nacional, enfim, para a federação, que também tem esses mesmos ideais, levando os pontos que a federação sempre levou da reforma urbana, da democratização das decisões mesmo. E aí eu comecei, que também a federação também é montada como um movimento horizontal, e aí eu fui participar de Fora Lacerda, Praia da Estação, dentre outros movimentos que estão sendo vitoriosos aí na cidade, com essa estrutura horizontal. Quando eu me encontro com a campanha da Maria, que se propôs a isso, né? Uma construção coletiva com os movimentos sociais, que tem as lutas de esquerda, as lutas desses movimentos, para conseguir levar um programa, construção de um programa e levar a construção de uma campanha que eu considero muito vitoriosa.
até mesmo, como vários já falaram, até mesmo depois da campanha, né? Assim, a repercussão que a campanha teve. Então, assim, falar dessa importância para mim que teve, tanto da luta urbana, que é um dos, atualmente no país, uma das questões prioritárias, a luta pelo direito à cidade, direito à moradia, todos têm direito. A moradia, eu não falo habitação, eu falo moradia. Moradia vai muito além de habitação, enfim, é isso, assim, só colocar a minha posição. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para a Luciana. Boa tarde, companheiros, companheiras. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer o China, Rodrigo, vulgo China, que teve contato comigo, a Sara, a Consola, ou Maria, né? Agora eu sempre conheci ela por Consola, cheguei aqui e vi que o material de campanha era a Maria. Bacana isso, gente. Eu, Rodrigo. Cada um do seu nome. É uma dupla personalidade. Mas as Marias do Brasil, com certeza, têm que ser valorizadas, né, Consola? Então, eu estou feliz de estar aqui também, porque esse estado é muito importante. Como a Consola falou agora, né, isso aqui se transformou num ninho da direita, né, no criadouro das alternativas de retrocesso para o Brasil, né? Aécio Neves, Lacerda, e por isso a responsabilidade do pessoal aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, é muito grande. E eu acho que vocês estão de parabéns, dentro de todas as dificuldades que nós temos, né, e que no Brasil inteiro nós enfrentamos, chegar a 4% dos votos aqui na capital, com certeza é uma grande vitória. Uma vitória que expressa esse enorme espaço político que existe para a esquerda. Aí, se a gente for somar os votos do PSTU, que também são votos, né, de esquerda, nós vamos ver que esse espaço é bem considerável. E ainda considerando o voto útil no PT, com certeza muita gente de esquerda acabou votando no PT para tentar derrotar a direita, e a gente viu esse fenômeno acontecer também em vários outros lugares. Mas eu acho que a gente está num momento político muito importante, porque há um processo novo se desenvolvendo na sociedade, na classe trabalhadora, na juventude, e essa reunião expressa muito isso, né, esse belíssimo trabalho que vocês estão fazendo na universidade, aqui na juventude, essa disputa pelo DCE, que é uma disputa fundamental dentro das universidades no Brasil, para a gente conseguir fazer com que essa elite pensante que está dentro das universidades conheça o nosso partido e se identifique com o nosso partido, e que o nosso partido também aprenda, né, com as pessoas que estão dentro da universidade, e a gente possa fazer essa troca. Mas esse processo político novo, ele se expressou nas eleições de diversas formas. Eu acho que o ponto mais alto dessa expressão foi o Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu fazer uma campanha, né, uma candidatura de perfil próprio, né, pessoal puro, uma candidatura com um diálogo real com as massas, né, com o povo do Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo, pelos seus próprios méritos também, mas também porque ele é resultado desse processo político do PSOL, acabou se transformando numa referência nacional de que é possível fazer política e principalmente que é possível fazer uma disputa real pelo poder, né, sem se vender, sem mudar de lado, sem fazer alianças espúrias, sem fazer um discurso conciliador. Tá? Então, o Rio de Janeiro, ele é o ponto mais alto desse processo político que vive o Brasil. E ali também existe uma situação muito particular, né, que é o fato do PT estar completamente absorvido pelo PMDB, pela direita mais tradicional,
e, portanto, o espaço à esquerda que fica para o PSOL é muito maior, onde a gente tem um PT mais forte, né, um PT com uma cara, né, mais de esquerda, o nosso crescimento ainda se dá de uma forma mais lenta, mas ao mesmo tempo ele se dá de uma forma talvez mais consolidada, né, porque é muito mais difícil a gente conseguir crescer e se consolidar em cidades onde o PT disputa conosco esse espaço. Porto Alegre também a gente tem essa realidade, e a candidatura do PT e do PCdoB, que também foi uma candidatura que se aliou à direita para tentar ganhar a eleição, tentaram disputar esse espaço à esquerda, mas também em Porto Alegre a gente conseguiu com a candidatura do Roberto, apesar de eu não ter podido ser candidata, né, porque, como vocês sabem, estou praticamente banida, né, da política eleitoral por conta do meu pai ser governador, mas mesmo assim a gente conseguiu manter os nossos 2 vereadores, né? Tivemos o vereador mais votado da cidade de Porto Alegre, que foi o Pedro Ruas. Tivemos a vereadora mulher mais votada também, a Fernanda Melchiona, que também é uma expressão da juventude, é uma candidatura de inserção no movimento estudantil e na juventude. E em outros espaços políticos, em outros estados também, a gente conseguiu, onde não tínhamos vereadores, eleger vereadores, aumentar nossas bancadas, como foi o caso de Fortaleza, né, que foi uma belíssima eleição também, na nossa campanha para a prefeitura, e dobrando a bancada de vereadores. Então essa expressão política, né, de crescimento do PSOL, ela se deu na eleição. Agora é evidente que a eleição sempre é um terreno mais complicado, porque é um terreno da burguesia, é o terreno onde quem tem o poder econômico sempre tem melhores condições de disputa, a desigualdade no tempo de televisão é algo brutal. Portanto, as pequenas vitórias que a gente obtém nos processos eleitorais, principalmente os municipais, que são ainda mais difíceis para um partido de esquerda, porque em geral os debates são mais pontuais, né? Essas vitórias são muito importantes, e ela só foi possível porque o PSOL começou de fato a se consolidar como uma alternativa à esquerda do PT e do governo Dilma, do governo Lula-Dilma. O PSOL conseguiu consolidar o seu perfil, né, de ser um partido anti-regime. Eu acho que isso é uma característica fundamental do partido. É evidente que essa não é uma característica que está presente em todas as nossas campanhas. Eu vou falar mais adiante um pouco também dos problemas que a gente enfrenta, mas de um modo geral a característica marcante do PSOL é de ser um partido anti-regime, é de ser um partido que se propõe justamente a ir além do possível. Eu acho que o slogan de vocês aqui e do Rio de Janeiro, ele é muito ilustrativo, né, do que o nosso partido precisa transmitir, particularmente para a juventude, né? Essa juventude, como a Consola disse, não está baqueada, né, pela derrota do PT, porque nunca viveu esse processo, porque já cresceu, já nasceu e cresceu numa outra realidade política, onde o PT já estava completamente absorvido pelo establishment político, e enxerga no PSOL essa proposta de ir além do possível, né, de ir além das fronteiras do regime democrático burguês, de além das fronteiras do capitalismo, de se propor a construir uma alternativa real. E eu acho que a nossa perspectiva para o próximo período é uma perspectiva positiva. Embora a gente tenha dificuldades e tenha muitos problemas dentro do PSOL também, que se expressaram nas eleições, particularmente em Belém e em Macapá, onde a gente teve perfis partidários, né, de candidaturas mais complicados. Né? Nós temos aí um debate interno a ser feito, que está sendo feito. A última reunião do Diretório Nacional do Partido, tivemos um debate bastante acirrado, sobre o balanço desse processo de Belém e de Macapá, e dessa estratégia que parece ser defendida por um setor do partido, que hoje é majoritário na direção nacional, de alianças estratégicas com o PT. Tá? Isso é uma coisa que
se for levada adiante, ao meu ver, pode trazer uma descredibilidade muito grande para o pessoal. Porque nós conseguimos nos consolidar e nos fortalecer justamente porque nós demarcamos com o PT. Tá? Nós demarcamos com o PT e com a direita. E não nos propomos a ser uma linha auxiliar do PT. Não nos propomos a ser uma linha de esquerda ao governo. Tá? Nos propomos a ser uma alternativa, a confrontar o PT. Sem medo dessa campanha caluniosa e difamatória que muitas vezes os petistas tentam fazer contra nós, dizendo que nós somos aliados da direita. Tá? Muito pelo contrário, aliados da direita são eles, tá? Que inclusive ressuscitaram velhas figuras da direita que estavam bastante enfraquecidas, como é o caso do Sarney, como é o caso do Collor, né? Como é o caso de tantos outros aí nos estados, aqui mesmo, onde o PT ajudou muitas vezes a criar essa cobra, né, do Lacerda. Então, evidentemente que se nós entrarmos numa linha política de alianças estratégicas com o PT, nós vamos perder esse acúmulo, né, que nós tivemos. E muito menos ainda governando junto com a direita. Né? O caso de Macapá é ainda mais complicado por essa insinuação que houve durante a campanha eleitoral, que felizmente parece que houve um recuo, né, da parte do prefeito Clécio e do senador Randolph de governar junto com o DEM, né? Porque a gente assistiu perplexo e envergonhados aquele vídeo na internet do Randolph saudando a direita como grande aliada para governar. E eu acho que, evidente que quando a gente recebe um apoio no segundo turno, a gente não vai rejeitar um apoio. Agora, outra coisa é a gente apresentar inimigos de classe como grandes aliados. Tá? Então, há um limite nessas relações aí que foram ultrapassados, digamos assim, em Macapá e em Belém, com uma política muito amigável ao governo Lula, né, e Dilma. Tanto é que eles foram para a televisão para apoiar o nosso candidato, que por si só é algo a se pensar, né? Por que eles foram para a televisão apoiar o nosso candidato? Mas esses são problemas que eu acho que inclusive são positivos para o pessoal, porque nos dão a oportunidade de aprofundar o debate político sobre as lições que nós tiramos desse processo de degeneração do PT. Agora, ontem, né, dia 14, fizemos aniversário da nossa expulsão do PT, eu, Heloísa Helena, o Babá e João Fontes, que na época também estava conosco. Dia 14 de dezembro de 2003, foi o dia da nossa expulsão do PT, o dia da reunião do Diretório Nacional do PT, onde o Roberto Robaina, que era também membro da direção nacional, saiu também do partido. E isso é um marco porque nós, ao fazer essa discussão política, ao enfrentar esses problemas dentro do partido, né, temos a oportunidade de rememorar este processo, né, e de fazer um balanço sobre os erros, né, os problemas que desembocaram nesse processo de degeneração completa do PT e de absorção completa do PT pela institucionalidade, pelo status quo, pelo regime. Então, eu acho que mesmo os problemas, eles são problemas de crescimento, né? Até porque a própria burguesia, e isso explica em parte também por que o Lula e a Dilma apareceram no nosso programa de Belém, a própria burguesia, quando ela vê um partido de esquerda que começa a crescer e começa a se credenciar junto ao povo, ela tem política para esse partido. Assim como a burguesia teve política para o PT e o ganhou. Tá? Então a burguesia também tem política para o PSOL, para tentar tirar a nossa credibilidade, né? E as tentações, elas estão presentes a cada momento. E evidentemente que a gente tem que estar sempre atento a essas tentações, né? Para superá-las e para poder aproveitar os espaços políticos, as brechas políticas que se abrem para o partido
transformando os problemas que a gente enfrenta em alavancas para o nosso crescimento. E eu vejo que a crise econômica que assola de uma forma aguda, particularmente a Europa, ela é uma crise que todos os analistas econômicos apontam é de longa duração. A situação da Europa é muito complicada do ponto de vista econômico e muito rica do ponto de vista político. Eu tive a oportunidade de ir à Grécia alguns meses atrás, justamente naquele interregno entre a primeira e a segunda eleição, onde a Syriza, que é a coalizão da esquerda radical, como eles próprios se denominam, teve um desempenho notável, e disputou realmente uma possibilidade concreta de chegar ao poder, inclusive foi chamada a compor o governo, e não capitulou, porque a tentação ali para a Syriza, naquele momento em que eles tiveram a chamada para tentar compor, porque na Grécia o governo é composto através do parlamento, então é preciso ter maioria parlamentar. Então o partido que é chamado a compor o governo, ele tenta atrair outros partidos para apoiá-lo, para poder então ter o primeiro-ministro e governar. E a Syriza, depois do fracasso dos dois grandes partidos em tentar formar uma coalizão, foi chamada, então chegou a vez dela de tentar formar a coalizão. E a tentação para se unir com o PASOK da vida, que é o Partido Socialista tradicional lá, que é o responsável em grande medida pelos ajustes que foram feitos contra o povo na Grécia, foi grande, com certeza. A tentação de contemporizar na questão do memorando, que são as ordens ditadas pela Troika, Banco Central Europeu, FMI, etc., contra os interesses do povo, de contemporizar e de não dizer que vai romper, que vai realmente deixar de pagar dívida, essa tentação foi grande. E a Syriza se manteve firme, não conseguiu compor o governo. E aí tiveram que convocar novas eleições. E ela foi para as novas eleições com enormes possibilidades de vitória. E chegou a se cogitar de fato que eles iam ganhar a eleição. Só que, claro, a campanha eleitoral foi uma baixaria completa para tentar tirar a credibilidade da Syriza, ameaçando que se a Syriza ganhasse ia acabar, a Grécia ia sair do euro, o mundo ia cair, etc. E mesmo assim, a votação deles foi algo espetacular. E isso fez com que a Syriza acabasse se transformando numa referência para toda a esquerda europeia e acredito que para nós também. E eu estive lá naquele momento e fui muito bem recebida como representante do PSOL. E agora, na segunda-feira, eles estão aqui no Brasil. O Alex Tsipras, que é o porta-voz, deputado, o líder mais conhecido do movimento, vai estar aqui no Brasil. Eles estão fazendo um giro pela América Latina, visitando vários países, porque eles estão com a avaliação de que em breve vão ter que convocar novas eleições. O governo está à beira de ser inviabilizado novamente e que se tiver novas eleições, a probabilidade deles ganharem é real. E aí, claro, eles vêm aqui com os governos mais de esquerda, digamos assim, no contexto mundial, para tentar estabelecer um canal de diálogo em termos de diplomacia. Mas vieram também, fizeram questão de se reunir com o PSOL em São Paulo, e eu vou, inclusive, até São Paulo também na segunda-feira, para junto com o Ivo Valente participar dessa reunião. Então, esse processo da Europa, que na Grécia tem esse elemento do Syriza, que faz com que o processo seja muito mais avançado, ele não é só na Grécia também. A Espanha, Portugal, são países onde não existem organizações com a força da Syriza, mas onde também o movimento de massa está tendo uma reação muito forte aos ajustes da Troika. Então, isso também acaba se refletindo no Brasil, assim como a crise econômica também se reflete no Brasil, e a queda da nossa produção industrial já é notável, a queda no superávit primário, que é uma medida para o capital extremamente importante, o fato da China ter desacelerado
a sua economia fez com que o nosso superávit também tivesse caído, né? E a nossa economia está muito voltada para a exportação, né? Isso é um perigo, porque à medida que a China paralisar a economia brasileira, pode desandar de uma maneira muito brutal. E, obviamente, quem vai pagar a conta dessa crise é a classe trabalhadora, como sempre foi. Tá? E o nosso partido tem que estar preparado para esse embate, tem que estar preparado para intervir nessas lutas e para fomentar essas lutas, né? Tanto no movimento estudantil, como no movimento sindical, movimento popular, porque um elemento importante também é o movimento popular, movimento de moradia, que é muito forte, eu sei, aqui em Belo Horizonte, em vários outros estados também, são movimentos que são vanguarda, né, nas lutas mais radicalizadas, de fechar rua, de botar fogo, de causar realmente pequenas rebeliões, né, nas cidades em defesa desse direito básico, que é o direito à moradia. E a deterioração dos serviços públicos, de uma maneira geral, também é um elemento que vai fomentar cada vez mais lutas, né? Problemas ligados ao abastecimento de água, de energia elétrica, de saúde, que é outro drama brutal, de transporte público, com os aumentos de passagem, a falta de ônibus, enfim, problemas não faltam, né? Embora o governo diga que está tudo bem e a frieza dos números mostre, né, algumas coisas com as quais o governo consegue se gabar, como uma suposta redução da desigualdade social, quando na verdade a redução da desigualdade ela se deu dentro do mundo do trabalho, né? Porque com o aumento do salário mínimo, que de fato teve um ganho real nos últimos anos, dentro do mundo do trabalho, dos assalariados, houve uma pequena redução da desigualdade. Mas, em relação ao capital financeiro, né, em relação aos rentistas do capital, essa desigualdade é cada vez maior. Tá? E a juventude, a gente sabe, ela não se contenta com Bolsa Família. Né? A juventude que está permanentemente sendo tentada pelas delícias do consumo, né? Da publicidade, do marketing, do tênis e disso e daquilo. O que acontece com essa juventude que não vê perspectiva, né, de futuro? Vai para o tráfico, né, vai para as gangues, e o pessoal tem que disputar essa juventude com o tráfico, com as gangues, né, com a criminalidade, para que essa juventude enxergue no partido uma possibilidade de superação, né, dessas terríveis desigualdades sociais. Então, nosso ano que vem vai ser um ano de muitas tarefas, né? E eu vejo que uma delas também, uma das mais importantes que nós temos, é a luta contra a reforma da Previdência. Tá? Na verdade, uma luta combinada, porque uma nova reforma da Previdência que se avizinha, e também com a luta pela anulação da reforma passada feita pelo Lula. Porque esse processo todo do mensalão, e esse é um elemento importante também da conjuntura política, que foi um desgaste brutal para o PT. Se a gente for olhar os números das eleições, o PT teve uma vitória eleitoral importante, particularmente em São Paulo, né? A direita saiu bastante enfraquecida, e isso também é uma sinalização de um movimento à esquerda da sociedade, né? Porque é evidente que quanto mais o PSDB e o DEM estiverem derrotados, melhor é, né, o sentido da acumulação política, mesmo que num primeiro momento isso ainda desemboque eleitoralmente no PT, mas já são vitórias eleitorais que não trazem entusiasmo, que não trazem grandes expectativas, né? É o voto no mal menor, é o voto sem aquela garra e aquela esperança, né? O voto do PT. E ao mesmo tempo o espaço que o PT deixa ao ir mais para a direita, que se abre para o PSOL. Então, se a gente olhar o número frio, a gente vai dizer, não, o PT foi vitorioso na eleição. Só que o PT foi vitorioso nesse contexto já de bastante desgaste de todos os partidos do regime, né? E, ao mesmo tempo, um desgaste profundo do PT, resultado do processo do mensalão. Que, evidentemente, que a mídia burguesa se aproveitou, né, do mensalão para desgastar mais o PT e
e o significado, particularmente, do que era o Zé Dirceu dentro do PT como um representante do aparato mesmo do PT, né? Alguém que realmente estava ali para fazer o papel de garantir os interesses do partido dentro do aparelho do Estado, coisa que a Dilma é diferente, porque ela nunca foi realmente uma petista, né? A história dela é outra, e vocês aqui conhecem também, ela era do PDT, então ela já é um outro perfil, né? Talvez até de maior interesse para, né, a burguesia, no sentido de que ela não responde diretamente ao aparato do PT, né? Agora, o desgaste deles foi brutal com o mensalão, tá? E ao mesmo tempo o Supremo Tribunal Federal tentou se credenciar como o guardião, né, da moralidade, do interesse público. Isso também é extremamente perigoso, porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal não é nada disso, né? É um instrumento de garantia dos interesses da burguesia. E por isso, a campanha pela anulação da reforma da Previdência, ao meu ver, ganha uma importância especial, porque é a oportunidade que nós vamos ter de botar o Supremo Tribunal Federal contra a parede, deles mostrarem também a sua face pró-regime, né? A sua face pró-establishment, a sua face antipopular, que é eles dizerem que a reforma da Previdência não pode ser anulada, né? Porque evidentemente isso não é de interesse do capital. E eles já têm pronunciamentos nesse sentido, mesmo dizendo que a reforma foi comprada com os votos do mensalão. Então, ao meu ver, essa campanha que nós aprovamos no Diretório Nacional do Partido é muito importante. Cada estado vai ter que avaliar qual a melhor maneira, né, de desenvolver essa campanha, mas de colocar na rua essa denúncia, né, da reforma da Previdência que foi comprada com os votos do mensalão e, ao mesmo tempo, retomar essa origem do PSOL, porque foi aí que o PSOL nasceu. Foi justamente porque eu, a Heloísa Helena e o Babá nos recusamos a votar a favor da reforma da Previdência e nos recusamos também a nos abster na votação, que foi a hipótese que nos ofereceram para que a gente não fosse expulso do PT, porque os nossos mandatos não poderiam, em hipótese alguma, trair os interesses da classe trabalhadora num momento crucial como aquele. E porque nós já tínhamos ali uma avaliação de que era necessário construir um novo partido, um novo instrumento político partidário para superar o PT. Tá? E aquele era um momento crucial justamente porque os interesses de uma base social real, que era o funcionalismo público, estavam em jogo. Então, aquele momento onde o PSOL nasceu vai ser reavivado, né, nesse embate pela anulação das reformas. E vai se completar no ano que vem 10 anos da aprovação da reforma da Previdência. Então é também uma data marcante para a gente retomar essa discussão com a sociedade, tá? E acho que também acaba sendo uma discussão muito útil para o nosso partido, né? Nesses embates internos que nós estamos fazendo, né? Quais são as bases fundacionais do PSOL, né? Por que nós rompemos com o PT e fundamos o PSOL? Que tipo de partido nós queremos construir? Que tipo de experiência nós queremos fazer e não queremos reproduzir, né, e repetir? Então eu acho que é um momento muito produtivo, né, e com muitas oportunidades políticas de crescimento e de consolidação do partido.